Olá, pessoal do RM Podcast, tudo bem? Muito bom dia. Hoje vocês estão vendo um cenário novo. A gente está sempre tentando melhorar aqui para vocês. E hoje eu estou tendo a honra, um grande prestígio de receber um médico da Polícia Civil, o diretor da Policlínica da Polícia Civil. É uma pessoa que tem um destaque maravilhoso dentro da polícia, um destaque dentro da medicina. E é a pessoa que está nos dando a honra aqui de sentar conosco. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo. Como é que o senhor está? Tudo bom? Obrigado pelo convite, a honra é minha. E obrigado para estar esclarecendo aí para o seu público, é um público maravilhoso, também focado aí na saúde. Com certeza. É da saúde à segurança. Com Vamos embora e a certeza. gente vai Com bater nesse papo aí. Você fez uma mistura muito boa, porque ao mesmo tempo que você é médico, você é policial. Então, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma empresa de suplemento, né? Inclusive, já enviei meus suplementos ao senhor, à sua esposa, que é uma pessoa muito bacana. Vocês têm um relacionamento muito bom com o meio artístico. As pessoas elogiam muito vocês. Vocês foram, inclusive, os padrinhos do casamento da Jojo Todinho, né? Com o Lucas. Então, com o Lucas. Já dá para ver aí o carinho que as pessoas têm por vocês. E eu gostaria de agradecer de verdade, doutor. Você está aqui presente, você está aqui abrindo para a gente como é que funciona a medicina, como é que funciona a Policlínica da Polícia Civil, como é que funcionam os trabalhos. Vai ser uma grande honra. Eu que agradeço, obrigado. E a gente está aí para passar informação para a população, as informações são pertinentes, a melhora de qualidade de vida e a questão de segurança, né, sobre a policlínica, como é que funciona, todas as dúvidas a gente pode estar tirando aí. Perfeito. Como é que funciona, doutor, para as pessoas entenderem? Você fez medicina, você passa para medicina, você vira um médico e faz a prova para a polícia. Como é que funciona para um médico trabalhar na polícia? Então, Rafael, como eu costumo dizer, o meu caso é um pouco pertinente, que eu fui galgando. Eu fiz prova para a polícia nível de 2º grau quando eu ainda estava me formando. E teve o ínter e até você ser chamado a fazer todo o processo. Nesse ínter, eu também entrei para o exército. Então, fui militar. Né? Eu sempre quis ser médico, mas eu tinha uma afeição, tinha digamos assim, uma vontade de ser policial muito grande. Sempre... E era dicotomizado, que meu pai falava, minha mãe, pô, tu vai fazer prova para a polícia? Não, pai, eu gosto também da medicina. É melhor, por causa do perigo do Rio de Janeiro. Vira médico. Vira médico. Depois, de cara, eu saindo da faculdade, eu já fui para o exército. E no exército, eu me encantei, eu tinha um plano de início de carreira de ser cirurgião. E na cirurgia, eu via muito sofrimento. Eu falei, eu não sei lidar com isso. Eu tenho um tio pediatra também. E esse sofrimento com criança, idoso, e ver que o corpo, né, entre aspas, a máquina humana, passar por um processo de reparo, é quando um carro está com um pneu ruim, não faz a curva, bate no muro ou bate num poste, tem que ser totalmente, entre aspas, reestruturado. Nunca é o mesmo. Eu gostava da parte de cirurgia vascular. Uma das maiores doenças que acomete a parte nossa cardiovascular é o diabetes. Então, é aquilo que a gente sabe que o paciente tem muito medo. Doutor, vai cortar meu dedo, meu pé? E realmente isso acontece. A pessoa que não cuida do diabetes, ela perde todo o fluxo sanguíneo para as extremidades, para o cérebro. E eu participava dessas amputações. E aquilo me marcava muito. Eu falei, será que dentro da medicina, com a modernidade que a gente tem, se bem que eu já tenho uns 20 anos, já tenho 18 anos de formado, legal, 19, estou no 19º uma pessoa ano de formado, experiente. Eu falei, será que na medicina não tem nada que a gente pode fazer previamente chegar nesse ponto final? Hoje a diabetes, desculpe interromper o senhor, só para a gente pegar aqui a ideia da diabetes. A diabetes é encontrada hoje até tipo 3, não é isso? É uma inovação da medicina. É o tipo 1 que a pessoa já nasce com a diabetes, tipo 2 que desencadeia com o tempo, e agora o tipo 3, pelo menos pelo que eu vi pelo Lai Ribeiro. Isso. Ou não? Na verdade, não tem ainda catalogado dentro da medicina tradicional, mas o diabetes que falam tipo 3 são os acometimentos celulares de outros órgãos que desenvolvem doenças degenerativas por causa da falta de relacionamento sadio entre o sangue que tem muito açúcar e as células que precisam desse combustível para viver. Então, o diabetes tipo 3 dentro do cérebro seria o Alzheimer, que é uma doença metabólica que pode ser evitada. Pode ser evitado. Que o dano uma boa familiar, alimentação, com a boa alimentação, exercício físico. Então, o diabetes tipo 1, digamos assim, é o genético, é o que a pessoa tem autoanticorpo que destrói as células. É pequeno, né, doutor? Hoje visto. É uma fatia pequena em relação ao adquirido, que é o tipo 2. O adquirido, hoje a gente sabe que só 30% é genético. Você, assim, independente do que você faça,
você vai se tornar ao longo dos anos. 70%, vou expandir um pouco mais, 80% é adquirido. É pelo que você faz, é pelo estilo de vida e principalmente pelas suas opções de vida. Então, o que eu falo, lá na nossa clínica, a gente tem a terapia dos 3 P's. A gente fala, primeiro, você tem que ter um posicionamento para saber o que você vai fazer, o que você vai direcionar da sua vida. Depois, você tem que assumir um protagonismo. Né? Eu trabalho com obesidade, eu sou pós-graduado também em endocrinologia, medicina do esporte. Você tem que ativar um eu, que você assume a responsabilidade daquilo. E terceiro, paciência. Às vezes a gente é muito imediatista. É verdade. Então, se não tem uma resposta agora, você deixa de treinar. Porque o músculo não veio conforme você quis. Porque a barriga não ficou definida igual você quis. E você perde todo aquele trabalho que você fez, que você não pode pensar no agora. Você tem que pensar, projetar por daqui uns 30 anos. É verdade. Gente, a nossa vida não é um tiro de 100 metros. Eu falo, a gente tem que correr uma maratona. E a máquina tem que estar sadia. Hoje a gente encontra, né, doutor, uma dificuldade muito grande das pessoas, porque sabemos que o doce ele aumenta a dopamina, né? Serotonina serotonina também, todos os hormônios do prazer, né? Que a pessoa ela fica com a sensação do bem-estar. Então sabemos que comer uma barra de chocolate, algum doce. Eu tenho TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o doce, ele me acalma. Engraçado, sabe? Eu como um doce, alguma coisa. A gente sabe que tem suplementos, picolinato de cromo, óleo de cártamo, garcinia camboja, alguns suplementos que te tiram o desejo do doce. Como é que funciona isso? Por exemplo, a suplementação, ela faz o aumento da dosagem de dopamina, serotonina, ou como é que funciona a suplementação em si no sistema cerebral que faz a gente perder a vontade do doce? Isso, exatamente, Rafael, está no cerne dentro da parte do estudo bioquímico ortomolecular, que eu também sou aficionado a essa parte, sou um estudioso e executei, também fiz pós-graduação, o professor Elion Pova, né, falecido, que foi um dos pioneiros no Rio de Janeiro, no Brasil. Foi aluno de Linus Pauling na década de 50. Bacana, caramba. E isso é uma área de atuação na medicina onde a gente entra com os preceitos, por exemplo, lá no nosso cérebro, na parte do hipocampo, hipotálamo, existe um centro regulador da fome, da saciedade, do prazer. É o leptina, o hormônio da leptina. A leptina da saciedade. Mas tem outros hormônios também, tipo a adiponectina, a própria serotonina. Então a gente tem receptores. Para não ser tão específico, a gente tem disjuntores. Só que isso evolutivamente foi importante para a nossa existência. A gente tem fenômenos orexígenos, que geram fome, muito mais competentes do que os anorexígenos. Então, alguns desses sinalizadores, alguns desses disjuntores de ligar e desligar, ligar a fome ou desligar a fome, ou ligar a saciedade e desligar a saciedade, são regidos por esses sinalizadores. Dopamina, serotonina, norepinefrina, adrenalina, cortisol, melatonina, todos eles têm uma relação nesse centro regulador. Só que hoje, o que é estudado é que a gente tem algumas papilas gustativas na língua que faz uma conexão direta lá nesse centro regulador. Então, essa sensação... Por isso que existe o comprimido sublingual, no caso, né? Por quê? O doce ele tem uma relação direta num centro chamado de recompensa. Hoje, um dos maiores males que a gente sofre é o estresse. Então, tu passa o dia inteiro e fala, agora eu mereço um doce, eu mereço uma coisa que eu gosto, que isso também tem uma tendência genética, que vai produzir mas aquela sensação de bem-estar, prazer. Só que eu falo, isso é uma bengala. Então, a gente precisa do prazer. A gente precisa do prazer sustentável. Mas a gente, geralmente, o ser humano, é aquela questão do protagonismo. Ela assume uma posição de passividade e procura aquilo que é mais fácil. Verdade. Por quê? Eu falo mais fácil que correr na esteira, né? Atividade que física também te dá recompensa. Dá prazer, dá recompensa. Então, eu geralmente falo para os nossos pacientes, olha, o doce dá prazer, é verdade. O álcool dá prazer, é verdade. O cigarro dá... Mas isso aqui vai te levar, vai te colocar num hall, num corredor das pessoas que daqui a pouco não estão vivendo tão bem do que aquelas pessoas que se firmam em atitudes como atividade física, atividade de dança, atividade de comer melhor e saber que aquilo ali, a recompensa vai ser dentro, eu fiz o serviço bem feito, eu fiz aquilo que vai ser melhor para mim.
o sono bem dormido. Sim. Enfim, é o tipo de escolha. É. E esses centros reguladores, né, voltando aos nossos primórdios, eu acredito porque a gente não tinha o domínio do alimento que o homem tem hoje. Isso é mais socioeconômico. Hoje, a privação calórica não é tanto igual daquela época. Vamos dizer, entre aspas, né, o homem das cavernas. Vou ali comer uma vitamina de banana. Sim. Ele tinha que ir no leite, ele tinha que subir a bananeira, não tinha liquidificador. Hoje é muito mais fácil, mesmo saudável, é mais acessível. É verdade. Só que essa falta, né, o boom da indústria, né, indústria do comércio de alimentos, elas te dão, né, a gente consegue caloria, na maioria das vezes, mas a gente perde na nutrição. Então a gente precisa de uma dieta mais rica em proteína, a gente precisa dos suplementos, porque o alimento em certas regiões não nutre, porque a gente precisa de magnésio. Mas exatamente o que eu ia falar, magnésio, zinco, entre outras coisas, porque o nosso terreno aqui não tem vulcão, né? A gente já tem essa carência das placas vulcânicas, que não tem muito magnésio no nosso solo. Então a gente tem que usar o magnésio PA, de malato, entre outros magnésios que são os quelatos, né? Exatamente, que mais fazem bem absorvíveis. Exatamente. E essa necessidade faz com que a gente conjugue, que a gente produza alguns aminoácidos, cadeias de aminoácidos. Cadeia ramificada. A gente faz configurações estruturais. Tô quase um doutor, né? Pô, tá mandando bem, não é à toa que tem RM Saúde, né? Já tá inteirado, né? Tô até contando ali. Você é do açaí, é a proteína. É verdade, é verdade. Bom. O suplemento, ele sempre me chamou muita atenção, sabe, doutor? Até porque eu quis trabalhar com isso, né? Eu quis ter uma empresa disso, porque eu vejo a carência do ser humano, né? A gente tem muita carência de vitamina D, de vitamina C, vitamina A, enfim. Então, existe algumas formas de melhorar a vida da pessoa, né? Com a suplementação mesmo. Por exemplo, a própria melatonina, que hoje já está autorizado a venda no Brasil. Graças a Deus. Porque antigamente você tinha dificuldade de comprar melatonina. Deve ser por alguns usos incorretos também, né, doutor? A gente sabe, a pessoa querendo dormir muito, toma ali mais do que a miligrama coisa. Ou você acha que a indústria farmacêutica, ela está controlando isso, né? Eu acho, Rafa, porque a ortomolecular diz também sobre isso, e tem algumas substâncias, a gente sabe que isso também é questão de legislação. As substâncias que a gente produz, as substâncias que são inerentes, estruturais... São suplementos, que não são remédios, né? Não são, e também não dá aquele selinho, trade marketing. Exatamente. Você não pode patentear, você não pode deter. Como o magnésio você ainda encontra bem barato na farmácia, né? Exato. E o que acontece? A indústria do sono, né? A indústria dos benzodiazepinas é muito forte. Que tiapina. É melhor eles utilizarem um remédio, né? O alprazolam. Alprazolam, sim. Essa indústria é muito forte para isso. E no Brasil, o uso indiscriminado disso é absurdo. Imagina. O Brasil foi um dos últimos países a aprovar a melatonina, que já tem processos lá. Né? Eu sei que a gente é em contato sempre com a indústria, a gente sabe a dificuldade que a indústria tem para sobreviver. E principalmente, né, a gente sabe que hoje, isso quem trabalha com essa... A gente fala que com a medicina do envelhecimento bem sucedido, e nos Estados Unidos tem outros nomes que eles dão, lifestyle medicine, anti-age medicine, enfim, que está crescendo muito. Uma certeza que eu falo para você hoje é o seguinte: a pessoa que envelhece com mais massa muscular, ela está mais saudável que aquela que perde massa muscular. Ah, é? Isso. E o que mantém é uma dieta mais rica em proteína. Isso... Além do estímulo, né, são pilares. Imunidade, estímulo, que é a atividade física, alimentação proteica e hormônio. Né? O que é fisiológico? O fisiológico é a gente descer a ladeira depois dos 45 anos, 50 anos, quiçá 50. Pela diminuição de testosterona, isso eu também, acho, também, né? Na mulher, pelo uso do anticoncepcional, a gente já vê queda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, o termo médico. A gente vê mulheres sem músculo nenhum, com gordura, né, localizada, né, mais em regiões anômalas, assim, que não é tão comum, né, que é a lipodistrofia, que a gente chama. O diabetes gera isso, que a gente forma energia de uma maneira errada. Então, a pessoa que envelhece com mais massa muscular, ela é mais saudável. A gente começa a perder a configuração da célula muscular. A arquitetura muda.
Isso acontece no cérebro, por isso que é o terceiro diabetes. As degenerações, né, da massa cinzenta nossa gera doença degenerativa motora, de memória, enfim, afunda. Que é importante, doutor, a gente deixar claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo que a cápsula corporal, o cara que ele é muito musculoso também utilizando hormônios de uma forma irregular, não significa que ele seja saudável, né, doutor? De forma alguma. Isso é importante a gente saber, que tem muita gente que às vezes a gente vê um cara muito bombado e tudo mais, muito forte, pô, o cara tá sempre sendo saudável. Não sempre, né? Não. Porque sabemos, né, doutor, que é importante a gente frisar isso, que a pessoa que ela utiliza muito hormônio sem uma orientação médica, o doutor vai explicar, quem sou eu para explicar o doutor, né? Mas até onde eu sei, o senhor me corrija se eu estiver equivocado. Nós temos os hormônios. A pessoa, quando ela faz a utilização da testosterona por uma Durateston, alguma coisa que ela não tem um acompanhamento médico, sabemos que vai produzir acima do normal, e o próprio testículo ele vai entender que ele não precisa mais fazer a produção, porque ele já está tendo ali uma modulação hormonal externa sem ser bioidêntica principal, né? Que é sintético, né? Um hormônio sintético, e ele vai parar de produzir, aonde isso traz a impotência sexual, estresse, problemas sérios de ginecomastia, entre outras coisas. Infertilidade, exatamente. E tem alguns suplementos, como tribulus terrestre, maca peruana, que estimulam o testículo a fazer a produção natural da testosterona, correto, doutor? Exatamente. O que acontece? O nosso organismo é o termo médico que a gente fala é feedback. Feedback nada mais é do que uma balança. Nem de mais, nem de menos. A gente aprendeu com a pandemia, né? A gente tem aprendido muito, foi um dos maiores desafios médicos e para todas as áreas no universo todo, que algumas pessoas teoricamente saudáveis tiveram problemas de embolia, de coagulação, de circulação que levou à morte. Mas, aquele cara é saudável, é o maromba da academia, exatamente. É aquele modelo estético perfeito. Mas o que acontece? O excesso também pode gerar alguns transtornos, alguns distúrbios. Um deles é aumentar a produção de glóbulos vermelhos. A testosterona ela incentiva a medula a estar produzindo mais glóbulos vermelhos. Entre outros, que é usado para terapia disso, a eritropoetina, a própria testosterona. Vocês entenderem, pessoal, a Durateston ela não é feita para ficar forte, tá? Correto, doutor? Não, ela é feita para reposição hormonal de quem tem a carência do hormônio, de quem idosos. Tá zerado, de idosos, exatamente. É indicado para idoso. Idoso não, aquele sarcopênico, aquele que está no leito, aquele que não tem movimentação. Até em mulheres isso é usado. Eu lembro que eu aprendi a usar Deposteron, Durateston com uma professora maravilhosa que eu tive na faculdade, que ela era geriatra. Eu não aprendi a usar o Durateston, Deposteron na medicina esportiva, nada disso. Então, todo remédio, né, todo hormônio, no caso que a gente está falando especificamente, ele tem o uso terapêutico, ele tem uma aplicabilidade. O problema é o o excesso. Que aí as pessoas fazem o excesso para buscar o quê? O over também, que ele pode gerar. Aumento de massa muscular, por exemplo, eu falei, quem envelhece com mais massa muscular é mais saudável. Mas eu não estou dizendo que tem que ter excesso de massa muscular. É porque é importante a gente falar isso, que as pessoas elas tiram uma percepção às vezes por alto e falam, tá vendo, fulaninho toma ali Durateston, então eu vou tomar um hormônio, vou ficar forte, estou saudável. Não é isso, tá, pessoal? É o que o doutor está deixando claríssimo aqui. Obviamente, se você fizer um tratamento com o médico, você manter uma massa muscular saudável e tudo mais, você vai ser saudável. Mas fora isso, não é só a cápsula, né, doutor? Não é a cápsula. Ele diz forte naturalmente, né? Naturalmente, é aquilo que eu falo. Para quem precisa é muito bom. Exatamente. Como tudo na vida, né? E essa degradação, né, do nosso eixo, da nossa fisiologia, por causa do uso excessivo, pode levar à morte. Né? O aumento dos glóbulos vermelhos gera o que a gente pode falar de uma maneira mais do linguajar, né, para todo mundo entender, um empilhamento de sangue, onde o sangue fica com uma viscosidade alterada e tão grosso até que na periferia fica ruim. Onde é que a gente tem periferia? Onde a gente tem ramificações. O termo médico é capilaridade. A gente tem capilaridade nas extremidades, no cérebro, no pulmão. Quantas pessoas morreram de embolia pulmonar? Então, evitem. Se você não é orientado, você não teve uma orientação médica, aí a gente viu pessoas jovens, 35, 38 anos,
morrendo porque fizeram uso excessivo, sim, além daquilo que o médico possa prescrever, além Exato. daquilo que seria o ideal, aquilo preconizado, né? É que ainda fica aquilo, né, doutor? Aquela questão assim, se eu for no médico, ele vai passar, eu vou ter que ir na farmácia manipulação, vou gastar uma fortuna, prefiro no mercado negro comprar um bujãozinho de R$150, tem 30 ml, eu vou jogar. Mas ali não passa pela Anvisa, não passa por várias fiscalizações, não passa em vários critérios, é só vocês avaliarem. Por que passa em todos esses critérios custa 1.000 e o outro custa 100? Porque aquele que 100 provavelmente dá uma misturada. Não existe mágica, né, Rafael? Não existe mágica, né, doutor? O senhor não estudou à toa, né? Não fez uma medicina, não estudou anos. E até como curiosidade, né, um estudo importantíssimo da USP, até de um colega nosso lá, médico, eles começaram a estudar esse mundo underground, esse mundo... o underground e aquele, entre aspas, né, os falsificadores. Eles querem botar, todo mundo fala assim, mas a Durateston daquela marca que veio do Paraguai é boa, mas essa aqui é boa. Não, às vezes esse mundo eles querem botar até mais, porque eles querem vender mais. Não quer dizer que ele não tenha. Sim. Inclusive foi achado em certos potes, né, bujões, que ele tinha um nome relacionado a uma testosterona sintética. Ali dentro tinha desde cafeína injetável, outros tipos de testosterona usada em animais e menos aquela que tinha no rótulo. Nossa, então é isso que você faz quando você adquire um produto que você não sabe a procedência, sem prescrição. Exato. Então tu vai jogar no teu corpo uma coisa que tu não sabe o que tem dentro. Mas o fulaninho tomou e ficou forte. É exatamente isso que a gente está falando. Não é o ficar forte. É como ficar forte. É igual rico. Você pode ficar rico. Mas e aí? Você vai saltar todo dia? Você vai roubar todo dia? E o que vai te trazer aqueles problemas, né? É simples e fácil assim, né, doutor? É igual a pessoa falar, mas eu tenho plano de saúde. Aí, por você ter plano de saúde, você vai pular da janela? Do quinto andar? Não tem plano. Aí se eu quebrar uma perna, eu vou. Exatamente. Mas pode morrer também. Exatamente. Não é dessa forma. Não é por aí. E como é que é hoje o seu cargo de diretor da Policlínica da Polícia Civil? Como é que funciona essa intercalação da medicina com a polícia? Quais são os trabalhos, por exemplo, que um médico da polícia exerce? No caso lá, na Policlínica da Polícia Civil, os nossos clientes, né, os nossos usuários, são os policiais civis da ativa, seus familiares ou dependentes e os aposentados. É como se fosse o HCPM da Polícia Militar. Exatamente. Né? A gente passou por um tempo sem concurso público, que existia, né, para nutrir, para ser necessário dentro dos recursos humanos, dentro da nossa estruturação, onde a gente tem especialidade de atendimentos ambulatoriais e procedimentos minimamente cirúrgicos. A gente tem dermatologia, a gente tem otorrino, a gente tem cardiologista, a gente tem as especialidades clínicas, é um hospital de preconização primária, atendimento primário, que é aquele preventivo, que resolve 80% dos casos, né? Um atendimento ambulatorial. Né? O nosso conceito é esse. E tem também os núcleos de assistência mental. Bacana. Então, isso é super necessário. Super necessário. Extremamente necessário. O que a gente está falando, o que a gente está fazendo, a gente está batalhando agora também com parcerias, junto com o Ministério Público do Trabalho. Né, uma tendência, né, a gente agradece muito aos procuradores, o subprocurador, que tem nos procurado em relação ao Ministério Público fazer parcerias, auxiliar, nos orientar em relação também à saúde mental dos nossos servidores, dos nossos trabalhadores, o que envolve a família, né? Sobre o apoio à família, à síndrome do burnout, estresse, e a gente tem dado muita atenção. Tem muito isso, né, doutor? Tem. É o que mais se encontra hoje, todas as profissões na área da saúde, e a gente sabe que dentro da segurança pública e a saúde, até mesmo na Covid, esse público é o que primeiro chega na fila dentro dessas comorbidades, que chega do estresse mental, do transtorno relacionado a excesso de trabalho, a oscilações de humores, a transtornos psicológicos. Então, saúde e segurança pública, essa interligação, né, entre a polícia e é muito relacionado a esse público. Então a gente tem o âmbito, né, o preceito de acolhimento. É o que a gente faz, a gente tenta... Hoje a gente está com uma unidade, a gente não tem interior, a gente é referência para os policiais virem, e também a gente está procurando as parcerias das outras unidades do Estado de saúde complementar, procedimento cirúrgico, etc., né?
câncer, etc. A gente tem as redes de referência para isso. Só para ver se eu entendi certinho. Então, a policlínica da polícia ela é feita para atender policiais ativos e familiares. Exatamente. Não, por exemplo, um crime de violação, alguma coisa assim, não passa por lá. Não. Então, hoje, a policlínica ela é dentro de um departamento de gestão de pessoas. Já a parte do crime, que também é feita por médicos, né? Eu, no caso, sou perito legista. Sim. Eu sou perito e atividade fim, eu tenho desvio de função para estar na direção, fazer a parte médica. A atividade fim, né, do nosso cargo é exatamente lidar junto com as perícias, dos vestígios, né, da materialidade do crime dentro do corpo da pessoa, ou vivo ou morto. Isso é feito no IML, Entendi. que é outro departamento, que é o Departamento de Polícia Técnica e Científica. Que então, são outra equipe, não é a outra mesma equipe. Não é a mesma equipe nossa. Mas o senhor trabalhou lá? Trabalhei lá. Muitos anos. Você tem algum caso para contar pra gente? Um caso que te chamou a atenção? Aquele caso que você chega em casa, você fala com a sua esposa, que te incomoda, que você bota a mão na cabeça, que você só pensa naquilo. Teve um caso assim que te incomodou bastante? Tiveram alguns, né? Imagino. A gente sabe o seguinte, velho, quando a gente compara o legista do Rio de Janeiro e compara o legista de outros estados, né, a gente tem uma malha de armamento diferenciada aqui no Rio de Janeiro, onde a gente chega lá e pergunta pro legista, João, os colegas de outros, quantos corpos, né, quantas necrópolis você fez com tiro de fuzil? Aí a gente pergunta assim, no plantão do dia tal? Não. Quanto você fez no mês? Não, no mês? 50? Assim, não, tô falando tiro de fuzil. Né, o colega falando, tiro de fuzil. Tiro de fuzil num sábado, que eu era plantonista do sábado. No sábado. Só no sábado eu fiz 15 necrópsias em um sábado. Eu acho que dentro de ação pérfuro contundente, acho que 8 era o fuzil. Aí, não, João, tô falando... Isso tu fez no mês. Não, isso no Rio de Janeiro a gente faz no dia. Nossa, então, a nossa experiência desses crimes, né, com requinte, mais assim de crueldade, um meio insidioso de vários tipos, né? É um modus operandi, né, de imponência de força, poderio bélico. Então, só essas multiplicidades de tiros que a gente olha assim, dentro da necrópsia e fala, olha, incontáveis. E por que isso? Porque a pessoa já estava morta há muito tempo para aquilo, né? Isso choca a gente. Acaba que a gente não pode achar que isso é normal, entendeu? Não pode. Esse poderio bélico que tem aqui, essa quantidade de fuzil. Hoje, as mortes hoje, eu não tenho os dados, mas vou falar assim, morre-se igual ou até mais de tiros de armas de alta energia cinética do que armas de calibre curto. É mesmo? No Rio de Janeiro. Caramba, é mesmo. Muito. E os crimes, né? Incrível. Isso aí é uma estatística até que eu, pensando aqui, né? Tentando fazer um recordatório, eu lembro assim, não, se eu fiz 5 cadáveres, 2, 3, né? 2 de arma curta, que é arma pequena, o resto tudo fuzil. Nossa. Aquelas lesões que lacera braço, cérebro, crânio, o cadáver chega lá sem crânio, sem parte do crânio. E alguma coisa impactante? Ou já costume também, né? Eu acho que a gente ali impacta, mas você vê algumas vezes, você não pode perder esse feeling, mas acaba que a experiência te dá também uma casca. Exato. Né? A experiência te dá um suporte para isso. Sim. E até aquela coisa, né? Poucas vezes eu chego em casa, eu acho que o dever cumprido é a melhor meta. Aí quando eu chego em casa, eu evito falar. Claro, coisas em casa, para a esposa, para tudo, mas teve um caso que eu falei com ela, foi em caso de uma criança de 45 dias, né? Nossa. Um nenenzinho falecido, criança, idoso, essas coisas, eu sou mais sensível, não sei porquê. Aí chegou um bebezinho lá, 45 dias. Geralmente é uma morte, a gente chama por broncoaspiração. Essa criança aspira leite ou comida, ela broncoaspira e tal, e morre sufocada. Nossa. Ou às vezes tem até quando a mãe muito cansada amamentando, dorme em cima da criança, comprime o tórax. Então já tem umas aconteceu coisas. isso? Já aconteceu. Nossa. Então a penalização da mãe por fazer isso, ela não fez por maldade, Nossa, tudo é pior do que qualquer pena. Então a mãe é isenta de pagar, né, penalidade. Né? Então já teve caso assim, o que me inculcou esses dias atrás, antes de eu ir para a direção da policlínica, foi um bebezinho, quando a gente abriu o pulmão, viu
Abri o esôfago, a traqueia, não tinha. Eu falei, e agora? Tinha sinais de sufocação. Nossa. Aí eu falei assim, vamos ver se tem violência. Aí ela falou, João, o que aconteceu que tu tá assim? Eu falei, não, pra minha esposa, pra Renata. Não, Renata. Enquanto não saiu o laudo histopatológico desse bebê, eu não vou sossegar. Nossa. Porque para fechar, eu queria descartar violência contra a criança. Eu não vi sinais de violência, mas assim, dentro do possível que a gente possa falar nesses casos, né? Graças a Deus, a gente fez o link com a delegacia, perguntou, olha, como é que são as familiares? Tem alguma suspeita? Não, os familiares estão muito tristes, eles estão muito... você vê que a gente fica penalizado até de ver como é que a mãe está. Aí veio o laudo da histopatologia, foi um falecimento por pneumonia, pneumonite traqueite viral. Nossa. Então foi uma doença natural que evoluiu muito rápido para a morte. Nossa. Mas eu fiquei chocado porque eu estava entre a cruz e a espada de saber se aquilo foi uma sufocação causada por alguém ou se é por doença. Porque você quer na justiça ali, pô. E exato. E a função do perito é se posicionar nesses casos. É você chegar e falar assim, olha, essa criança morreu por doença. Não, essa criança foi morta. Exatamente. Então a gente fica... Diferente. É uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, você pode incriminar quem não fez nada e ao mesmo tempo pode deixar um criminoso livre. Solto. Para praticar outros crimes. Essa é a função do perito legista, aquela coisa assim, né? Dentro dessa parte. É o juiz do que está ocorrendo. É o juiz que está ali. O juiz só vai tomar uma decisão assim. Depois da sua. Dentro daquela materialidade, dentro daquele vestígio que você coletou. Quanto é importante essa profissão, né? Muito. Quanto é importante. E é fascinante, é isso que eu falo, me cativa muito. Eu sinto, né, hoje a gente estou na policlínica, já fui de lá outras vezes, voltei agora, mas é fascinante esse mundo quando a gente pode fazer bem feito. Né? Quando a gente faz a diferença, verdade. Faz a diferença para a sociedade, exatamente, a nossa função. Parabéns, que trabalho lindo. Isso é muito importante e cada vez mais eu te admiro, sabia? A gente tem um ciclo de amigos em comum, né? E já escutei muito falar de você. Você é uma pessoa muito benquista, muito querida e para mim está sendo um prazer mesmo te conhecer a mais, né? A gente bater esse papo, mas eu quero te conhecer além disso aqui que a gente está conhecendo superficial. Eu quero te conhecer da tua época de pequeno, eu quero que você me fale quem foram seus pais, como é que foi esse teu percurso até você chegar onde chegou, porque é muito bonito. A gente vê pessoas vencedoras igual você, é bacana, mas a gente não sabe o caminho que a pessoa percorreu. Esse caminho é importante ser dito, porque aquela pessoa que está iniciando o caminho dela, ela precisa de estímulo, ela precisa de motivação. Então, é muito fácil o cara acordar meio de 1h da tarde e falar, eu quero ser médico. Quero ser médico. Mas o que você fez por isso? O que você está fazendo por isso? Nunca é tarde, pessoal. Nunca é tarde. Nunca. Você conta pra gente, por favor, da onde você veio, quem são seus pais, se você tem irmão, se você não tem. Conta pra gente conhecer mais, além do doutor. A pessoa. É o que eu costumo falar, né, Rafa? Isso você levantou e eu sempre comento isso com meus amigos. Eu vim de baixo. Eu vim de baixo. Graças a Deus eu posso falar que eu vim de uma família humilde. Eu fui nascido e criado na Zona Oeste, em Bangu. Com eu muito também, orgulho. engraçado, eu também, na Agrícola, ali perto do Parque Leopoldina. Sei. E eu na Ministério de Franco. Perto, do lado. Hoje do outro lado. Não, da Ministério de Franco do outro lado de Bangu. Que sai na Avenida Brasil. Sim, na Ministra, ali onde tem a loja de suplemento, tem o Bradesco, tem tudo ali. Exato, no calçadão expandido. Sim, do outro lado. Então, eu sou nascido e criado ali, né, na Ministério de Franco, onde meu tio tem uma clínica pediátrica ali, que é a casa que eu morava. Que bacana. Então... Sou filho de funcionários públicos. Meu pai é funcionário, era Nuclebras, depois virou INB, são Indústrias Nucleares Brasileiras. Minha mãe, Sedaiana, desde 17, 16 anos, ela entrou como estagiária para conseguir fazer a faculdade. Ela falava, pegava o trem todo dia de Bangu até Cascadura para fazer a Souza Marques. Legal. Bióloga, né, entrou como nível 1, finalizou no nível 13. Que bacana. Então, a gente tinha uma Você tem uma família estruturada de estudos, né? De pessoas que têm foco ali do estudo, sempre batalharam muito, porque o histórico da minha família é o seguinte, o meu bisavô era uma pessoa trabalhadora, começou em feira, teve barbearias, comércio e era abastada. Do nada deu uma virada, né, questões familiares e tudo, e meu avô, que era o descendente, quebrou. Ele tinha uma fábrica de telha, com briga entre irmãos,
e quebrou. Assim, ele foi ser depois vendedor de carro numa lojinha do amigo na esquina da Piraquara, em Realengo. E minha avó, é o que eu falo, né? As coisas da vida. Eu tenho um tio-avô que morreu em combate da aeronáutica. Ele morreu, era um dos primeiros aviadores. Em Recife ele caiu com um avião, morreu. E minha avó era irmã mais nova desse aviador que não tinha nada para deixar. E antigamente o militar deixava ou para a esposa, para a mãe ou para a irmã mais nova que não fosse casada. Olha que coisa. Graças a essa pensão da minha avó, ela conseguiu estruturar para dar com dificuldade o estudo da minha mãe, a faculdade da minha mãe e do meu tio. Que legal, cara. Então, eu dentro desse meio, graças a Deus, é o que eu falo, não faltou nada, mas era apertado. Sim, claro. Entendeu? Claro. Saía de Bangu, Sim. ou de carona para ir para a faculdade, ou pegava aviação Mangaratiba. Bangu, Caxias. Então, passei por isso que eu também... o meu espelho em casa, nunca tive empresários bem-sucedidos, era fazer, olha, eu preciso ter um cargo, alguma coisa relacionada ao funcionarismo público, que é uma certeza. Eu vim disso, meus pais. Sim, claro. Mas aquela coisa, eu sempre nunca fui muito acomodado. E eu comecei a buscar. Então, eu fui militar do Exército, passei para a polícia, né? E o nosso diretor fala, o João veio da tiragem da Polícia Técnica e Científica. Ele foi lá, auxiliar, da galera do auxiliar técnico. Depois passou para perito legista. Então, o meu espelho foi sempre galgar e estar do lado das pessoas que me inspiravam a ter forças para chegar. Perfeito. Vamos dar uma ênfase nisso, vamos dar um alarmante nisso, um alarmante, né? Nessa palavra. Pessoal, isso que ele falou agora é importantíssimo. Ande com pessoas igual ou melhor que você, onde você possa se espelhar. Eu tenho que ter preconceito, então, a pessoa não é melhor do que eu, não vou andar. Nada disso que a gente está falando. Trate todo mundo da melhor forma possível e seja espelho para as pessoas. Façam as pessoas se espelharem em você e se motivarem, mas tenha como base pessoas que você se espelhe realmente. Você não vai pegar uma pessoa que não tem nada que te estimule em fazer nada e se espelhar nela, né, doutor? Não tem como socorrer. Eu tenho certeza absoluta que hoje o senhor, depois desse caminho todo que o senhor percorreu, o senhor não vai estragar toda a sua imagem, toda a sua conquista e andando com pessoas ruins. Não estou falando pessoas humildes financeiras, eu estou falando pessoas ruins. Pessoas que... Eu falo mais de coração. Exatamente. É porque sabemos que o dinheiro não é nada. Né? Tá aí a pandemia que prova isso pra gente. Tá a pandemia que prova isso pra gente. A gente estava conversando antes de entrar ao vivo, eu gostaria até de falar um pedaço aqui, que nós estávamos conversando, ele me falou exatamente isso. Na pandemia chegou um momento que eu analisei com a minha esposa, eu falei, olha, a gente vai ter tantos meses de sobrevivência. Não só o senhor, com todo mundo. Com todo mundo. Se reinventar, né? Se reinventar. Isso foi algo muito triste com respeito a todas as pessoas que perderam entes queridos e familiares e tudo mais, mas foi muito bom também para a gente aprender que nós não somos invencíveis, né? Que quem manda é aquele lá de cima. Sim. É um estalo, tudo muda, né, doutor? E é o que eu falo, Rafa. Eu sou muito grato e todo mundo às vezes não acredita do processo que você tem que passar para a sua vida. Exato. Eu tenho certeza hoje, graças a Deus, tudo que eu conquistei foi única e exclusivamente pela minha vontade, pelo meu esforço. Exatamente. Eu nunca fiz trampolim. Vou usar o Rafael, pulo do gato. Eu nunca criei atalho. Exato. Eu sempre batalhei. Hoje eu olho assim para trás, né? Quando você vê ali uma louça bem feita, tu não sabe aquele barro sujo ali da porcelana que foi feito, né? Eu vim do barro sujo ali da porcelana e fui me moldando com exemplos positivos, com pessoas que me orientaram de uma maneira boa, com preceitos familiares, meu pai, minha mãe, meu tio, meus avós, meus amigos, que eu olho assim, hoje eu vejo a obra pronta, eu deito com o meu travesseiro e falo, Deus, eu sou grato demais a Deus, porque Ele me deu a vida e saúde. A vida é uma coisa que a gente não domina. A única coisa que a gente não domina é a nossa vida. Se a gente acorda todo dia, eu acredito em milagres diários. Então, cada dia a gente passa um milagre. Está aqui para mim, é um milagre positivo para estar passando informação à população. Com certeza, ajudando as pessoas. Ajudando as pessoas, dando uma palavra de incentivo.
é o que eu falo para todo mundo, acredite num processo, não seja imediatista. E é assim que a minha vida toda eu aprendi a ser assim. Você acredita na lei da atração? Também, da positividade, do que o universo traz de volta para você. Então, consegui ir galgando. Eu não consegui chegar direto onde eu quis. Ou, aliás, onde eu estou hoje, que é o que eu posso falar. Onde o futuro a Deus pertence. Sim. Mas eu olho para trás dele e eu sei que eu sou fonte de inspiração para os meus filhos. Que é o que, e a minha família, que para mim é o que é mais valioso. Então, eu faço questão. Eu tenho meu filho mais velho, hoje já faz faculdade de medicina, é um orgulho para mim. Tem 20 anos. Você tem quantos filhos? 3. 3 filhos, que bacana. Todos com a sua esposa? Não, 2 do primeiro casamento e uma menina mais nova com a minha esposa atual, que eu tô com ela. Aliás, parabéns pela sua postura antes da gente iniciar aqui, que eu estava falando de casamento e falando da fidelidade de um casamento, e você, com muito orgulho, bateu no peito e falou, pô, eu também... A gente é parceiro. 100%, a minha esposa é minha melhor amiga, trabalha junto, é minha parceira, é minha amiga. Achei lindo, e eu queria gravar isso. Queria gravar para ela escutar. Quando você falou, ó, meu amor, o que eu falei aqui? E é verdade. E eu vejo um casamento muito bonito ali, né? Que a sua esposa é nutricionista. Nutricionista. Olha só, ela é nutricionista, ele é médico, eles se juntaram e tem uma clínica, não é isso? Que é aberta ao público. Aberta ao público, particular e tudo, é onde a gente... E é o que eu falo, Deus une propósitos. Ela veio trabalhar comigo, eu querendo, sou entusiasta, eu venho com essa ideia de multidisciplinaridade na medicina, ainda mais 80%, 70% do nosso público é questão de obesidade, reposição hormonal, essas questões de doenças degenerativas futuras. Eu falo, eu acredito na multidisciplinaridade. E aí, por a gente trabalhar junto, acabou da gente se casar. Hoje somos sócios. Que bacana. Somos marido e mulher, parceiros e tudo. Aí todo mundo falou, você convive? Eu falei, a gente teve que criar uma maturidade para isso. Fácil não é. Entendeu? Você está dividindo trabalho e a cama 24 horas. Fácil não é, mas a gente soube superar com muito Deus no coração. Dá para administrar, claro. Parcimônia, sem, digamos assim, sem ser egoísta e sem vaidade. Exatamente. Eu acho que isso é a coisa mais importante, que é o que eu levo para minha vida pública e privada. Exatamente. A gente está, não é nada, mas graças aos nossos esforços, a gente tem que valorizar também isso, que a gente é reconhecido por alguém superior, que a gente se espelha. Mas o importante é estar feliz. É verdade. Hoje você é uma pessoa feliz. Graças a Deus. Muito. O que você enxerga como o resultado da palavra felicidade? Aceitar o que tem? Eu acho que nem sempre aceitar o que tem. Mas eu acho que a felicidade está muito relativizada ao que você tem de gratidão. Quanto mais você despeja para o universo. Perfeito. Hoje eu tenho aquela visão que a gente tem do copo d'água. Se você tem um copo pela metade, você vai falar assim, esse copo está quase cheio ou esse copo está quase vazio. Eu sempre vejo assim, se tem metade desse limão aqui, eu vou fazer uma limonada. E graças a Deus eu tenho o copo pela metade. Se tiver uma gota, eu vou cegar. Se você sempre olhar pelo lado negativo das coisas, você não... Eu acho que a felicidade não é a finalidade para que a gente vive. A gente nem sempre vai estar feliz. A gente é grato, mas a gente precisa da felicidade para chegar lá. É um meio. É verdade. A gente não é feliz 24 horas. Verdade. Mas a gente, com gratidão, a gente enxerga melhor e aquilo nos sustenta. Eu acho que a melhor maneira é essa. Todas as pessoas mais importantes que eu já conheci, né? Você é uma delas, as pessoas importantes, pessoas queridas, pessoas... eu tenho muito carinho e admiração para as pessoas com comportamentos igual ao seu. Um bom marido, uma pessoa que pensa positivo, uma pessoa que é guerreira, uma pessoa que quer vencer. Então, eu admiro muito isso nas pessoas. E pessoas importantes, todas elas pensam dessa forma. Pessoas de sucesso pensam dessa forma. O quanto é importante a pessoa de casa entender que, às vezes, você está em casa, está tudo acontecendo de errado, mas tenha certeza absoluta que o seu pensamento também contribui com aquilo. De alguma forma contribui. Mas eu estou desempregado, como é que eu vou pensar que eu estou feliz? Eu vou pensar que está me faltando as coisas. Mas esse seu pensamento de falta atrai a falta. É como se fosse um imã. O que você pensa, você atrai. Então você acaba atraindo a falta, a carência, a tristeza, e você gera o sentimento, e o sentimento gera o que você vive, né? A tristeza. E eu sempre penso assim, claro que não é fácil, né, doutor? Em alguns momentos a gente se encontra
parece que sem ânimo, né? Desestimula tudo, mas aí você tem que ser o seu próprio estímulo, porque se você não for, já era, acabou, né? Não tem... E na verdade, Rafael, a gente aprendeu, a gente conversando aqui, né, essa questão da pandemia, ninguém esperava passar o que passou. Ninguém. Então, é o que a gente estava conversando. A gente, entre aspas, né, com muita gratidão, mas a gente vivia de uma maneira abastada. Então, tu fala assim, se continuar as coisas como estão, não falta nada. Veio a pandemia. Aí tu fala assim, daqui a 6 meses, se continuar como está hoje, tudo fechado, eu não tenho mais nada. Aí você vai se apegar a quê? Ao que você não tem ou o que você já construiu. Aí Exatamente. Ponto de referência, a visão que você pode ter. Não é o que você enxerga, mas é a visão que você tem na frente. E a saúde eu acho que é o principal, né? Se o cara tem saúde ali, meu amigo, quanto você daria para ter saúde? E Rafa, como é importante a gente fazer o autoconhecimento quando a gente está com a bola murcha. Verdade. Entendeu? Verdade. A bola tá murcha, ela vai igual pneu de carro, a gente é uma máquina. Meu irmão, é importante você se conhecer quando tá com a bola murcha. É importante você se conhecer quando tá na dificuldade. É verdade. É importante você conhecer quando você cai. É porque você vai ter noção quanto que também você consegue se levantar. É verdade. É o quanto você consegue se recuperar. Quem nunca passou por um tropeço. Aí você passa pelo primeiro tropeço aos 50. Não, o tropeço é conforme a gente anda. Quem nunca tirou a rodinha de bicicleta, caiu, levou, tomou uma ralada. É verdade. Irmão, levanta, pum, segue em frente. Não tem essa positivo. De vitimismo, né, doutor? Não tem vitimismo, cara. Tem. A vida é difícil, né? Mas aí, você aprendendo o quanto você consegue apanhar, é o que vai te tornar campeão. Exatamente. Né? A gente que lida também com MMA, eu faço a parte, a gente aprende isso com o lutador. Meu irmão, às vezes você tá batendo a luta toda. Aí você pisa errado, dá um chute, quebra o pé, pum, caiu. O que aconteceu? Você só tropeçou. Vão pintar... Ninguém invencível. Né? Aqui na Terra, eu não vi ninguém invencível. Todo mundo tem seus tropeços na vida pessoal, no trabalho, enfim. Até Jesus mostrou uma fragilidade para as pessoas, para as pessoas entenderem que o processo existe. E ele foi, e depois, obviamente, né, pela história bíblica, né, quem acredita, eu acredito, Jesus ressuscitou e prosseguiu, mas ele morreu. Né? Ele permitiu a morte ocorrer. Precisava que os outros vissem ele morrer. Ele permitiu que ocorresse o sofrimento, ele permitiu que ocorresse a morte até ocorreu o renascimento. E tá aí o que nós todos vivemos. Eu já morri em algum momento da minha vida e ressuscitei. Isso vai ocorrer algumas vezes ainda. O doutor já morreu e já ressuscitou. Obviamente de uma forma figurativa, né, que eu tô falando. Né? A gente tem que explicar. Então, assim, a gente morre a todo momento e a gente tem que se reanimar a todo momento. Né? É mais ou menos assim, eu peguei meu carro e tô vindo para cá, poxa, bati, amassei o carro ali no poste, tal, não pude chegar ao compromisso, caramba, poxa, por que aconteceu isso, por que eu bati o carro, não, mas e se lá na frente eu morresse? E se lá na frente eu ficasse cadeirante, se lá na frente ocorresse algo muito mais sério? Então essa batida aqui não é um problema. Nada é à toa. É algo para não ocorrer algo pior. A gente tem que saber enxergar dessa forma, né, doutor? A vida dessa forma. A gente fala, e a gente está aqui, eu acho que cada um tem sua missão, mas a gente, é igual também, eu acredito nesses preceitos, né, bíblicos até... Né, a gente é vaso. Que às vezes Papai do Céu quebra. Exatamente. Quando você está com... Isso eu tenho muito medo. Isso eu falo todo dia. Deus, você conhece você é a única pessoa que conhece meu coração. Então eu sou muito temente, sou grato. Mas eu acredito naquela coisa assim. Quando você está com o nariz em pé, naquela soberba, onde você não valoriza a sua essência, né? Que são erros que podem acontecer com qualquer um. A gente tem exemplos aí de pessoas que tu fala assim, não acredito que essa pessoa... Então ninguém está livre. Você vai ser quebrado e daquilo ali você vai voltar um vaso, uma terra mais frondosa, frutuosa, porque a nossa missão aqui é essa. Exatamente. E quanto mais a gente replicar isso, acredito, né, para informação, para inspirar, todo mundo já foi vaso inteiro, quebrou e volta a ser inteiro de novo. A nossa força, né, com inspiração, né, a gente vê isso
repetem exemplos da nossa vida para tratar doenças, com obesidade, que é 70% da população. Hoje, né, a gente alertando também a todos, né, basicamente, o número 1 de mortes hoje no Brasil são as mortes por doenças cardiovasculares, que são mortes evitáveis, né, fora a pandemia. Sim. Segundo câncer, depois pneumonia, etc. Esse índice sempre altera. Mas o disparado 0,1 são mortes evitáveis de doenças que a gente poderia ter atitude em não ter. E por que a pessoa leva a isso? É o chamado. Eu faço um apelo sempre quando as pessoas vão na clínica, até a gente conversou, não, doutor, tem que fazer. É assim, por você não sentir nada, não é que você não tem. Exatamente. A gente é muito São Tomé, pegar para ver. Deixa de ter essa visão. Eu não sinto nada, por que eu vou tomar o remédio da pressão? As pessoas não acreditam, né? Por eu não sentir nada, por que eu vou tomar remédio para diabetes? O teu remédio pode ser atividade física, exercício. A gente vê casos, né, de pessoas que conseguiram reverter com mudança de hábito. Então, não é porque a gente sente que a gente vai ter certeza, às vezes o processo já está lá na frente, não é porque não sente nada que você não tem. É verdade. Então, o apelo que a gente faz, não é porque sente nada, não é porque você não tem um familiar que esteja doente, que tu não vai lá na Cruz Vermelha doar o sangue. Exato. Vamos ter mais empatia, compaixão. Eu acho que a gente precisa disso atualmente no universo. Qual é a sua missão na vida? Eu vejo que você já achou sua missão e você tem todo o parâmetro de vida para a sua missão. Mas eu gostaria que você deixasse claro. Qual é a sua missão na vida? Olha, eu acho que a minha missão hoje é, de qualquer forma, criar um legado positivo para os meus filhos, para os meus familiares, todo mundo poder olhar, né, não com um sentido de vaidade, mas, poxa, esse aí cumpriu a missão dele, esse aí a gente pode ter orgulho. E, principalmente, hoje, eu acho que a minha missão hoje é conseguir coordenar. Eu penso muito no hoje que eu posso fazer num curto espaço de tempo, porque pensar muito para frente às vezes gera ansiedade em mim, aí eu consigo controlar dessa maneira. Eu acho que é conseguir replicar dentro dessa área da medicina que eu fiquei apaixonado, que é a medicina de prevenção, em fazer pessoas viver melhor, em passar a missão e entre aspas, né, um script que se a pessoa seguir, ela vai evitar remédio de maneira crônica, ela vai viver melhor e principalmente, né, a gente tem que pensar que isso também me incomoda muito, é que hoje um familiar que tem uma pessoa em casa que teve um AVC, que teve um Alzheimer, né, que teve um acometimento de uma doença que a pessoa ficou vegetativa em casa. Rafa, imagine o dano que isso causa para a família. Né? Financeiro, emocional, né? Por questões assim, de ter que ter uma pessoa para cuidar, isso gera, né, Então, acho que evitar isso, ou passar a mensagem que as pessoas consigam evitar, fazendo tomando um posicionamento positivo para a vida dela, ela vai conseguir fazer com que ela e a família vivem melhor. Eu acho que isso que é a nossa missão como médico, o nosso legado, né, dentro dessa questão de saúde pública. Sim. Hoje você se olha no espelho e você vê um polícia ou um médico? Ou um médico policial? Olha, eu costumava falar, antes de conhecer a perícia, né, o trabalho do perito legista de fato, eu falava assim, o emprego que eu queria, que foi um concurso que aconteceu há 25 anos atrás, existia a função do médico policial. Eu falei, eu queria ser isso. Médico policial. Tem a carteira lá amarela, escrito polícia em cima. A carteira da polícia. diferente. É diferente. Foi um concurso público que teve para 20 médicos que era para o hospital da polícia, que hoje é Que legal, que bacana. Eu falei, eu queria ser isso. Mas onde é que esses médicos atuavam? Eles atuavam na saúde dos servidores, eles atuavam nas delegacias, né, com os presos ali. E a função deles era precípua de todos os artigos dentro do organograma da polícia. Você é polícia 24 horas. Então, médico você também não deixa de ser. Sim, claro. Então tem profissões, né, que tu vai agir de uma maneira... Então essa pergunta é difícil. Se tiver meio a meio, é o médico policial. Se é só funcional, é justamente essa foi a pergunta. A funcional é polícia ou médico? É os dois. É os dois. Pô, maravilha. Médico... Hoje, né, não tem, né? Hoje na minha funcional vem escrito perito legista. Policial civil. Polícia civil. Perito legista, né? Dentro do organograma da polícia. Mas, para ser perito, você tem que ser médico. Tem que ser médico. Entendi. Legista. No caso, perito legista, sim. Porque tem o perito criminal. Sim. E tem o perito hoje,
né, graças à mudança do organograma, hoje tem o perito papiloscopista, exato. que faz as identificações. Eles também são peritos. Sim. Que não são médicos. Não são formados em medicina. Não é obrigatoriedade de estar formado em medicina. Que é um tremendo profissionalismo que eles têm. A gente tem os papiloscopistas que trabalham no ML, trabalho de identificação hoje, a perícia de local para identificar. Cara, é um trabalho lindo, perfeito dos peritos papiloscopistas. Sou admirador. Eu falo, é o que eu falo, quando a gente gosta da instituição, da polícia, essas coisas, tá no sangue. Com certeza. Eu falo, olha, falo para minhas amigas, para meus amigos lá, cara, um concurso, quando alguns pedem, como é que você é? Você é operacional? Meu irmão, é operacional, vai ser inspetor, vai ser oficial de cartório, vai ser... Você não é? Gosta daquela coisa mais de raciocínio e tudo? Eu falei, hoje um concurso que eu faria era de papiloscopista, que eles são peritos, salário excelente, né? Aquela coisa toda, e um trabalho maneiríssimo. Sabe o que é entrar um cadáver hoje no ML, você não saber de onde vir, o cara vai lá, tira as digitais, vai no sistema, confronta tal, o cara sai identificado, né? Para a família, isso é importante, é um trabalho maneiríssimo de se fazer. Você faz uma função social importantíssima, porque às vezes a família está procurando, não sabe se morreu, isso é uma agonia. Claro, então, claro, o trabalho isso nos preenche social, muito, né? Aquilo que conforta, né? Sim, aquilo que conforta a sociedade. Eu acho que é a função do servidor público. Quando você entra para uma instituição, você é chamado de servidor, né? O que eu falo, você tem que deixar de lado os seus preceitos pessoais. Você é representante do Estado para fazer uma função dentro da sociedade. Eu acho que muitas vezes quando você não tem isso na sua cabeça, né, é o que acontece essas coisas que a gente vê, que a gente faz com que a gente desacredite do funcionarismo público, que a gente desacredite do profissional, entre aspas, de saúde ou do nosso, entre aspas, candidato, enfim, a gente não pode se retirar disso. Mas quando você é forjado de uma maneira que tu fala assim, aqui eu sou servidor. Sim. Aqui não é o João pessoa. Aqui o João pode ter uma opinião que aquela cadeira não pode estar ali. Mas se o Estado falou que aquela cadeira tem que estar ali, ela não vai sair dali por causa que o João acha que é melhor. Quando você não tem isso muito separado, você dicotomiza. Mas eu acho. Aí eu acho, aí a pessoa começa a ver o lado pessoal, aí acha também que ganhar uma vantagem devida também pode ser. Isso não pode passar pela cabeça dela. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. O doutor, ele sai na rua, ele bota a arma na cintura, ele tem aquela questão policial ou não? Porque fica um pouco confuso até pro seu psicológico, né? Porque assim, ao mesmo tempo que você é um policial civil, você é um médico. E como é que é esse dia a dia? Se vou ali, vou jantar, pega a sua arma, bota na cintura. Eu não falei, mas é uma novidade, né? Eu sou ainda, né? Eu sou o único médico que ficou lotado na delegacia de sequestro por 9 anos. Caramba, é mesmo? Eu tenho 18 anos de servidor, 20 anos. Que legal. Eu consegui por causa de um projeto de assistência dentro do serviço de orientação do sequestrado. Então, consegui ficar e aprendi muito na delegacia de sequestro. Que legal. E nesses casos, é o que eu falo, a arma não é um meio dentro da polícia, né? É uma coisa que é legal de se ver, claro. Mas é principalmente um meio de defesa do servidor. Claro, com certeza. É um meio de defesa, que às vezes você tem que estar ali para pronto emprego. Eu tenho porte também, sou CAC. A arma, para mim, ela fica 24 horas no corpo. Não tem como você... Você numa delegacia de sequestro, que você vai num cativeiro, eu já passei situações onde todo mundo esgotado, 36 horas ali. O chefe das operações no dia, né, chegou, olhou para mim, A gente tinha, no caso, uma investigação, uma escuta, que teoricamente quem estava no cativeiro poderia ter possibilidade de estupro da vítima. Nossa. Olha a agonia que a gente estava nesse momento. Nossa. Aí, por causa das investigações, achamos a posição não certeira, mas onde seria o cativeiro. Isso eu lembro como se fosse hoje. Quinta-feira, véspera de carnaval. Sexta-feira seria sexta-feira de carnaval. E a família da minha esposa tem casa de praia, né? E o cativeiro era no caminho dessa casa de praia. A gente ia para a casa de praia sexta-feira. O sequestro já estava tendo para ser resolvido durante 36 horas, só esperando essa certeza. Nossa. Aí eu saí do consultório, fui para a delegacia, que aí fica 24 horas. 2 horas da manhã já tinha uma equipe nesse suposto local.
E lá 2 horas, ó, bateu certo. É aqui. Aí o chefe de operações olha, ó, só tem eu, tem o Dr. João e um funcionário da escuta. Cara, não tem pra quem ir. Eu falei, chefe, e eu sou o quê? Doutor, você vai? Lógico. Se o cativeiro é lá que a gente vai. Beleza. 2 horas da manhã. O colega foi do lado, eu ainda estava um pouco mais inteiro. Eu que fui dirigindo a viatura. Caramba. E o colega do lado, chegamos lá. Eu fui a equipe de primeiro pronto emprego do cativeiro e fui abordar a menina em função em querer saber essa questão, além do crime de sequestro, né? Se também teria o crime de estupro. Graças a Deus não teve, mas é uma realidade que a gente vivencia. Até então a gente tinha certeza que ela poderia ter sido... Tinha certeza de estupro. E foi? Não foi. Não foi, que bom. Ele, no caso, quem estava tomando conta contou história, porque a garota era bonita, né? Tinha o corpo, mas é uma situação constrangedora. Nossa, imagino. Aí eu fui da delegacia de sequestro, passei esse tempo lá, essa experiência, mas como atividade fim, tiragem, tiragem. Até o pessoal do João é da tiragem, da Polícia Técnica e Científica. Que bacana, é da tiragem cara, tem uma baita experiência, bagagem, então na polícia, de tudo, finalidade. Pô, que bacana, que legal. Isso é o que eu falo, João, mas você se doa para isso, você quer... Rafa, eu acho que a recompensa pessoal não é vaidade. Aquilo ali, a sensação de dever... Sim, feito, claro. Me satisfaz a minha pessoa. Claro, isso lógico. me deixa mais feliz. Sim. Né? E Papai do Céu fala com a gente todo dia. Claro, todo momento. Eu acredito muito nisso, eu levo como preceito. Ele fala, cuide dos meus, que eu cuido dos seus. Então, se os meus estão sendo os meus que eu falo, sim, claro, meus filhos, no caso, que é o que eu tenho mais apreço, estão sendo cuidados por ele, eu sei que ninguém pode abalar. Então, isso foi um dos fatos, né? Que eu já passei situações também, tanto em delegacia, né? Na delegacia, na antissequestro, na DAS, como também na perícia, que tu falou, me diz um caso. Esse foi um caso que eu lembrei, que eu fui, e eu trouxe a menina no colo, que ela estava enfraquecida, tal, botei na viatura e levamos para o hospital até colher o depoimento. Então, essa era a minha função de serviço da delegacia de sequestro de orientação. Bacana. Né? E teve uma vez que a gente estava também com sequestro ativo, aí mudou a chefia de polícia. Por incrível que pareça, quem me colocou lá foi o doutor Alan Turnovski, na primeira gestão. Fiz um podcast com ele há pouco tempo. Excelente, chefe de polícia. E ele voltou agora, né? Ele está como deputado, né? Está pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado federal. Aí o doutor Alan, que me colocou lá em 2010, eu saí em 2019. Me saíram. Normal, precisou aqui e ali, mas eu não tinha, hoje sou diretor, me saiu, né? Aí, nesse caso, um delegado novo chegou lá, eu fui na época do doutor Reimão, né? Aí depois o doutor Cláudio Góes, que se perpetuou lá, está até hoje, um excelente delegado, um amigo pessoal, doutor Eduardo Alves e doutor Cláudio Góes. Aí tinha um sequestro já de 18 dias e tal. Aí mudou a chefia de polícia, o doutor Cláudio Góes estava lá, aí eu vi que eles recebeu uma ligação. Era, no caso, o chefe, pô, Cláudio, tem um médico aí? Tenho. Cláudio, devolva esse cara agora pro ML. Devolva esse cara agora. O que esse médico tá fazendo aí? Aí ele, olha, eu tô num sequestro aqui agora, são as palavras dele. Eu tô no sequestro agora. O extorsionário só fala com o patriarca, o extorsionário conhece, às vezes a família, quando ele conhece, ele não quer falar com o fulano, ele sabe a voz, só que o cara já, teoricamente, para mim, o delegado falando, né? O doutor Cláudio falando, o cara aqui já tinha infartado mais 5 vezes, ele segurou as pontas. Se tu tirar esse médico daqui, tu vai me... Eu falo assim, tu vai me... Não, tá bom, ele vai ficando aí. Eu consegui ficar ainda com ele um tempão que lá. Que legal, que bacana. Olha que coisa interessante. Que bacana. Pô, o que o médico tá fazendo? Ele tem que só estar na atividade fim lá no ML. Eu gosto, para mim, eu fiz concurso, é o que eu falo, de varre e sai, e, enfim, para todas as qualquer... E para aquela função. Mas não quer dizer que você está fora da atividade fim, de fazer a necrópsia, de estar ali, que você está sendo subutilizado, que você não está fazendo bem para a sociedade. Sim, não, de forma alguma. Então, a gente tenta, né, unir essas coisas, mas que são muito gratificantes. Doutor, uma mulher que passou por uma violação, né? Ela foi violada e tal. Como é que são as análises feitas? Por exemplo, se a pessoa usar um preservativo, não ejacular na pessoa,
evitar toque, usar luva, sei lá, assim, é difícil esse saber essa violação. Imagino que deve ser muito complicado, né? Muito complicado, difícil, mas a gente é treinado, a gente tem técnicas para isso. Claro, imagino. Existem pessoas vasectomizadas que não deixam o sangue, mas deixa células. O toque, onde encostou, né, a materialidade de vestígio de lesões, que aí mostra se aquela lesão foi rompendo barreiras ou não, ou se foi forçada ou não. E acaba, Rafael, que o conjunto de materialidade é feito também por provas testemunhais, filmagens, horário de entrada e saída, atitudes, isso você tudo. Achou desse caso não vou nem chamar de médico, né? Anestesista ali, inacreditável, né? É um caso inacreditável, uma pessoa com aquela cultura fazer algo tão... É um caso clássico onde a pessoa é estuprada e ela não sabe o que aconteceu. É isso que acontece quando a pessoa está anestesiada, é o que acontece quando a pessoa está muito bêbada, ou botam alguma coisa na bebida. É igual, às vezes a pessoa não lembra, não tem memória. Boa Noite, Cinderela. Ela não tem como, doutor, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu saí desse lugar, minha memória apagou, eu acordei do lado do cara, eu estava com ejacular, não sei o que houve. Entendeu? Então, é o estupro de vulnerável. E vulnerável também é uma pessoa que não consiga oferecer resistência, tivesse dopado e tudo, e criança, menores, né, de 14 anos, são vulneráveis. Então, o que eu falo é o seguinte, ele não pode ser considerado como médico, isso mancha a classe. Ele vai responder um processo ético, profissional, e vai ser execrado da profissão. Eu tenho muita pena dos familiares, porque ninguém cria um filho para ser médico. A gente sabe, né? Não, o cara não precisava disso pra nada. Hoje não precisa, não precisa em condição nenhuma. Isso mostra também, né, que o perfil do estuprador é algo que a gente tem que estar com a cabeça fora dos nossos preceitos, que eles fazem coisa que a gente nunca imaginaria. Verdade. Isso que é o cerne da investigação. Verdade. Porque se você for com seu conceito, não é preconceito, se você for com conceito, não, essa pessoa não faria isso, porque você está dentro dos pensamentos de uma sã consciência, uma pessoa normal. Sim, verdade. O criminoso, ele não está dentro dessa... Se não tivesse filmado, ninguém acreditaria. Ninguém acreditaria. Então, o estuprador de vulnerável é uma coisa péssima e eu tenho pena da família. Que prazer o cara tem, né, cara? Que prazer. Que prazer o cara tem de acabar, né, com a família, com a carreira. E ali, qual o prazer que ele tem na mulher ali apagada, cara? Pô, com a barriga aberta. Coisa... Onde expulsou o pai para passar um momento com o filho, um nascimento, cara, entendeu? E a sociedade tem disso, né? Que não é de Deus, né? É algo que não é de Deus, é algo que é sobrenatural, não tem como a gente entender, e eu só consigo ver a Bíblia aí. A Bíblia se cumprindo em várias etapas e acontecendo em várias etapas, onde a gente tem que mais se proteger e mais confiar em Deus, se aproximar de Deus. A gente sabe que a gente é livrado, né? A gente passa por livramentos o tempo todo. E a família... ninguém cria um filho para o filho fazer isso. Eu tenho pena do família porque o pai, a gente sabe, por incrível que pareça, o cara era maravilhoso. Como é que o filho faz isso? Então é a questão da educação, né, Rafa? É coisa inexplicável, porque dentro da educação, dentro da psicologia educacional, você tem um exemplo onde você faz educação por espelho. Você fala assim, eu sou espelho, eu copiei meus pais, porque eles eram estudiosos, eram formados, tal. Ou, ponto, eu tenho aquilo como espelho. Ou o cara que é filho de um comerciante. Antigamente a gente tinha o português comerciante também, né, que tinha um filho que ficava ali trabalhando e bem sucedido. Eu estou dando exemplo, porque a gente teve amigos em Bangu nessa época. E você também tem a educação como anti-espelho. Porque você vê seu pai fazendo coisa que você não faz, que você não faria, porque um filho que vê o pai batendo na mãe. O filho que vê o pai batendo na mãe, o cara, às vezes... Até a própria criança agredida, né? A criança agredida, pra tu ver, o pai que bate na mãe e a criança vê. Às vezes esse cara vai ser um excelente marido. Ele não vai fazer aquilo que ele viu. É o contra. Eu passei uma situação quando eu era criança,
né, algumas situações, e hoje eu sou um excelente pai. Você o faz oposto. o contrário. Exatamente. Eu fiz uma lista que eu não posso fazer. Na vida, Exatamente. Isso aqui que eu fui criado, eu não vou fazer porque isso não me tornou o homem que eu sou hoje. Exato. Muito pelo contrário, me tornou o homem que eu não quero ser hoje. Exato. Entendeu? Isso aí foi perfeito a sua colocação. Perfeito. Perfeito. São dois exemplos. Você é educado pelo exemplo ou pelo anti-exemplo. Perfeito. O cara, ele tem um exemplo dentro de casa, ele fez o contrário. Exato. Entendeu? Não era. Exato. Ele nunca Seus viu... pais são vivos, doutor? São, os dois. Muito orgulho, né? Graças a Deus. Como é que é ele encontrar você com uma família linda, Poxa, com uma esposa que está ali com você, tem porque dois deve irmãos, Poxa, isso é maravilhoso. É maravilhoso, assim. Eu sou muito grato. Uma coisa. Foi o histórico da minha mãe de entrar como. Qual o nome dela? Eliane. Dona Eliane, parabéns, hein? Que homem a senhora fez, hein? Parabéns. Aí, o histórico dela, que ela falou assim: filho, eu comecei daqui, na época era estagiária, mas é como se fosse o office boy e terminei aqui. Então ela galgou todos os cargos, né, dentro da SEDAI. Parabéns. E uma vez que eu era moleque, meu pai chegou, sentou comigo e com meu irmão e abriu assim os diplomas, os cursos e tal. E uma amiga dele chegou e virou minha paciente. Falou, você é filho do Judson? Eu falei, sou. Meu pai é o nome de Judson. Um abraço, Judson. Aí, você é filho do Judson? Sou. Poxa, pede teu pai para ele não se aposentar. Meu pai está com 70 anos. Aposentado? Aposentou, tem 2 anos. Também, aí né, pede para ele não se aposentar porque ele é um exemplo para todos nós. E ele foi presidente do Conselho Fiscal da renda complementar da ANB. Porque tinha aquele pessoal medo, né? Igual aconteceu na SEDAI com a minha mãe, um deputado pegou o fundo, era o presidente, bota dinheiro aqui, aí o pessoal fica sem aposentadoria. Pede pro teu pai não se aposentar. Mas como é que eu vou pedir isso para ele? Ele trabalhou. Aí meu pai chegou, né? Nessa época, ele falou, olha, todos os cursos que a minha empresa poderia promover, eu fiz todos. E eu sou o único funcionário hoje vivo que tem todos os prêmios, todas as medalhas, todos os prêmios todas as certificações, todos os prêmios que alguém pode galgar na INB, eu sou o único que tem todos. Legal. Eu me dediquei minha vida a esse trabalho, eu me dediquei. Então, aqui é o que eu falo, né? Na verdade, né, o que a gente quer, o que a gente hoje, né, invertendo as posições, o que eu quero com meus filhos é que o fruto não caia muito longe da árvore. Claro. Que a gente lógico, não é dono, então o fruto não. Tomara que caia perto, assim, exato, né, do exemplo que a gente dá. Mas eu só tenho a agradecer por ter os pais que eu tive. Eu fui, na época, né, todo mundo. Meus pais trabalhavam, a gente é criado pela avó. Sim. Mas na época a avó era a avó que pegava, meu filho. Não tinha... Dona Arlete, minha vozinha avó, linda. Dona Cir, tá com 92 anos, viva até hoje. Caramba! Aí eu falo, vó, no Dia das Vós foi agora, né? Recentemente, vó, obrigado, a avó que me criou. Ela, meu filho, eu fico tão orgulhosa, fico até emocionada por isso. Falei, tá bom, vó, mas... a gente não está tão perto por causa do Covid, né? A gente trabalhando, ela idosa, claro. Mas a gente sempre se fala. Na área médica. Aí eu falei, pô... Doutor, eu queria te agradecer por você ter vindo participar aqui conosco. Foi muito bom esse podcast. Tenho certeza que as pessoas aprenderam muito. Não só aprenderam como a questão do pensamento positivo, mas aprenderam que um cara que é médico, que é policial, que conquistou muita coisa, fala, trabalha, estuda. Vambora, se movimenta. Não é fácil, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas o sabor da conquista, do quando não é fácil, é muito mais gostoso. O que vem fácil não tem o sabor, né, doutor? Não tem a recompensa. Não tem a recompensa no sistema cerebral, né? Com certeza, a gente precisa desse suporte e aquilo que eu geralmente falo, dando até um exemplo aqui, né? Senão a Renata briga comigo. Vou dar um exemplo, né? Do bolo fitness. Quando você pega a farinha ali, a farinha não tem gosto. Se você pegar o ovo cru, ele não tem. Mas quando tu junta e faz aquela miscelânea, sai um bolo fitness que é palatável. Verdade. A gente hoje, né, graças a Deus, eu falo, eu não sou um bolo pronto. A gente tem que se aperfeiçoar. Exatamente. Mas mostrar para a garotada nova que eles hoje são ovos crus. Verdade. Que eles hoje são farinhas. Que hoje eles são adoçante, açúcar mascavo. Verdade. Quando juntar tudo, eles vão ser tarimbados para exercer aquilo que eles possam ter construído. E não querer essa questão imediatista, né? Essa questão de... Pô, felicíssimo com essa sua colocação.
do pulo do gato, Exato. do somente o menos é mais no estudo, a malandragem vai... Não existe cara, isso. é muito mais fácil você conquistar pelos seus méritos. A sorte é quando a preparação encontra oportunidade, né? Não existe sorte. Não existe. Você tem que estar preparado para a oportunidade. Não prepara que você vai ter a oportunidade e você não vai passar. O que adianta você me falar agora, Rafael, você vai ser o diretor da clínica da polícia, eu não fiz medicina. O que vai adiantar para mim? Não tem como, entendeu? Tá tendo a oportunidade, mas não tem a conclusão. Então, prepare-se para a oportunidade. Está aqui um exemplo de vida, um exemplo de pai, um exemplo de marido, exemplo de empresário, exemplo de polícia, exemplo de médico, que mais, né? O que mais vocês querem? Antes de encerrar aqui, eu quero fazer um convite aqui, filmando, para você retornar aqui com a sua esposa para a gente falar de nutrição, para a gente falar das receitas fitness e com a medicina, com a nutrição ali, tudo misturado. Combinado? Mais que combinado, vamos pedir autorização à patroa, mas vamos convidar ela. A gente intima ela, a gente intima que é necessário. Exatamente. Ela também é super interessada em passar informação para todos, tem dicas maravilhosas. Com certeza. E aquilo, Rafa, eu falo também que a gente trabalha com jogador de futebol, os garotos novos, hoje a gente tem exemplos que a gente pegou moleque e conseguiu alavancar. E hoje eu já vi, né, a gente vendo o jogo, vendo o garoto jogando hoje, destacando, mas pô, esse aí teve sorte. Aí aquilo veio na minha cabeça, Rafa. Eu trato dos garotos desde 13, 14 anos. Mas uma coisa que é clara, não é que aquilo ofende, mas eu nunca vi a sorte pegar nenhum jogador, ninguém que esteja em casa de perna pro alto. Não existe isso. A sorte só pegou aquele moleque que estava ali trabalhando. Pode ter sido sorte também. Bíblico, né? É bíblico. Mas só pegou quem estava trabalhando. Nunca vi a sorte pegar ninguém jogando videogame, jogando... Não é que não possa, eu tô falando no futebol, né? Sim. Cara, que você é? Jogador? Não, mas tô treinando jogando FIFA. No FIFA 15, não existe. Não existe. A sorte nunca vi hoje ninguém ser pego, a sorte pegar alguém em casa. Exatamente. Então é resultado de trabalho. Então pronto. Trabalhe, estude, dedique-se, dê o seu melhor sempre. Pode ter certeza que o seu melhor ele só vai ser visto se você der o seu melhor. Doutor, muito obrigado pela sua presença novamente. Ficou o convite aqui, tá? Espero que na próxima semana estejamos com a companhia da sua esposa também, para ela falar das receitas fitness, dela falar de muita coisa bacana, que eu conheço o trabalho dela. E, doutor, novamente, muito obrigado, tá? Claro. As portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Rafa, eu que agradeço e a promessa é dívida. Estaremos de volta. Com certeza, vai ser um prazer. E esse foi o RM Podcast de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Você pode ajudar muitas pessoas com esse conteúdo, só depende de você, tá? Deixe seu like, inscreva no canal e obrigado por acompanhar até aqui o final, tá? Um abraço, RM Podcast.